Queridos alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Olha, estamos num tempo aí difícil por causa do coronavírus, mas que sim, vamos passar com a ajuda, com a colaboração de todos se cuidando, vai dar tudo certo. Espero que vocês também estejam desse jeito, né? Se cuidando em casa, com a família. Nós, professores, estamos fazendo o máximo para que vocês não percam nada do desenvolvimento, dos conteúdos, da aprendizagem de vocês. É por isso que nós estamos levando até a sua casa, onde você mora, onde você está, as nossas aulas. Para isso, é muito importante que você tome alguns cuidados, porque já está em casa, pode ser que tenha algumas distrações. Uma primeira dica: chama o pai, chama a mãe, chama alguém que está aí com você em sua casa para ajudar, nas atividades, para ajudar no conteúdo, nas aulas. Vai ser muito bom, com certeza. Evite o celular, evite jogos, evite outras coisas que podem te tirar a atenção. Vai num lugar tranquilo aí da sua casa, pega o seu livro, pega material para anotação e estude, aproveite. Vai ser um momento muito bom, muito rico de conhecimento no que as religiões nos ensinam, que é magnífico, o mundo das religiões, conhecer cada uma delas. Aproveite, fique mais em família, aproveite para fazer aquilo que não tinha tanto tempo, porque às vezes o pai muito trabalha, você tinha que ficar na escola, não se via muito, agora tem que estar juntos, Aproveite para estudar, aproveite para ficar em família com quem você ama. Bom estudo a todos e aproveite cada momento que vocês possuem. Hoje nós vamos continuar a entender o que é um mito e, mais especialmente, o que são os mitos para as religiões. Por isso vocês estão vendo aí mitos de criação, porque o que cada religião pensa, o que ela acredita, o que ela define como quem foi o criador das coisas que existem, quem criou tudo o que nós vemos, quem é o Deus criador. Então cada religião tenta de alguma maneira explicar a origem de todas as coisas. Então nós fomos trilhando assim numa maneira em que nós tivemos a oportunidade de ver que cada religião tem uma maneira de explicar como tudo iniciou. Algo em comum que nós podemos encontrar é que toda religião fala que teve um Deus, uma divindade, um ser sobrenatural que criou as coisas que existem. Foi necessário esse Deus, foi necessário um ser divino, mas muitas estão relacionadas a histórias, aquelas histórias fantásticas, tanto que vocês podem ver aqui nessa imagem que está lá no início do capítulo 1, fogo, seres divinos. Além disso, abaixo temos avatares, deuses com poderes, tudo significando que para todas as religiões há um início sobrenatural, há um início divino. Então o que nós vamos fazer na aula de hoje é uma revisão do que nós já vimos, para encerrar assim com a atividade avaliativa que vocês deverão entregar para o professor. Vamos relembrar um pouco dos relatos sobre a criação do mundo e do ser humano. Primeiramente, nós vimos dos judeus e dos cristãos. Tanto judeus quanto cristãos, aqui são duas religiões, tá bem? Judaísmo, vamos pensar então, você pensa na Bíblia agora. A Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. Então você pensa o Antigo Testamento, que é antes de Jesus, como o povo judeu. Ali é o povo judeu que vivia, ali tem as histórias desse povo judeu. E de Jesus para frente, no Novo Testamento, ali vamos pensar nos cristãos. A Bíblia ela tem essa mistura assim, de judaísmo, de cristianismo. E cristianismo vem de Cristo, são todos aqueles que acreditam em Jesus. Então por isso são duas religiões aqui, vocês podem ver, em que acreditam numa mesma coisa. Acreditam que foi Deus que criou tudo. Tanto que nesse diálogo, nessa conversa entre esses dois amigos,
o relato da criação é o mesmo para judeus e cristãos, né, Felipe? Está perguntando para o Felipe. É isso mesmo, Abner. O Felipe, ele é cristão e aqui o Abner, ele é judeu. E realmente, para os dois, o relato é o mesmo. Por quê? De onde vem esse relato? Está lá no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia cristã, ou para a Torá judaica, que é o livro sagrado dos judeus, vocês podem ver que lá fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia o Criador, Deus, descansou. E nós lembrem-se que nós fizemos a leitura do texto bíblico que diz que Deus criou tudo que existe, Deus criou o mundo, Deus também criou o ser humano. Então, para os cristãos e para os judeus, como que foi o relato da criação? De onde vem essa história? Vem da Bíblia, que Deus que criou tudo que é existente. Depois disso, vocês tiveram a oportunidade de fazer uma pintura, né, desses quadrinhos, de relatos bíblicos, aonde quer que se conte como foi o início de tudo. Vocês interessante notarem que no primeiro quadrinho, esse primeiro quadrinho ele está totalmente branco, porque se diz no relato bíblico que antes de tudo existir, nada existia, né? Existia apenas o caos. Nada existia, somente Deus que existia e ele criou tudo, criou o mundo, o ser humano e tudo passou a existir. Lembra até que vocês perguntaram, da onde veio Deus? Quem criou Deus? Então essa é uma pergunta que as religiões não têm uma resposta. Elas dizem que Deus, ele sempre existiu. Por isso que a gente fala que Deus é eterno. Sempre existiu e sempre vai existir. Não há início nem um fim. Aqui, nesse primeiro quadrinho, só Deus existia e mais nada. Mas depois disso, ele criou tudo que existe. E o cristianismo e o judaísmo falam que foi por causa de um projeto de amor. Deus criou tudo o que existe pensando em nós, no homem, na mulher, para que nós nos amássemos, pudéssemos amar e assim cuidar da natureza. E depois nós fizemos uma atividade dizendo que se Deus criou tudo o que existe e Ele nos deu estas maravilhas que é a natureza, é certo o homem, a mulher, destruir a natureza? E vocês disseram que não. Então, se Deus deu de presente para nós a natureza, nós temos que cuidar. E nós falamos de algumas atitudes que podemos ter para cuidar daquilo que Deus mesmo. Já a criação do ser humano para o povo Yorubá, ela é um pouco diferenciada. O povo Yorubá, que é um povo da África, são os africanos que têm uma cultura totalmente diferenciada e eles acreditam que foi diferente, né? Foi diferente, mas nem tanto. Vamos ver a criação do ser humano, não foi um Deus só, o Deus dos cristãos, o nosso Deus, ou o Deus dos judeus, mas teve uma maneira diferente, né? E esse povo Yorubá foi um destes povos, um destes que foram trazidos, para o Brasil como escravos. Esses pertencem a estes povos e ao trazerem para o Brasil estes escravos, este povo Yorubá, eles trouxeram consigo as suas culturas, trouxeram as suas religiões. Aqui vemos, há mais de 400 anos, trouxeram cultura que influenciou a formação das religiões afro-brasileiras. Estas culturas que eles trouxeram influenciou em novas religiões aqui no Brasil, porque nós temos que nos lembrar que quando os escravos vieram, eles já tinham as religiões deles e eles queriam continuar praticando. Mas aqui no Brasil a religião oficial era o catolicismo, da Igreja Católica. Então era proibido que, digamos assim, eles continuassem vivendo as suas práticas religiosas. Qual que foi uma saída então? Qual que foi uma proposta que entre eles mesmos se criou para continuar vivendo a fé deles? Eles misturaram elementos da fé que eles tinham lá, da religião que eles tinham lá na África, misturaram com elementos
da fé cristã, da fé católica, e assim surgiu o quê? O sincretismo religioso. O sincretismo religioso, que lá na Bahia, por exemplo, é muito forte, em várias regiões do Brasil, onde se mistura cristianismo, catolicismo, se mistura religiões do candomblé, da umbanda, né? Tanto que aqui quando nós lemos esse texto, né, Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Quem que é Nanã? Nanã é o Deus superior, que eles estão dizendo. Mas para os povos daqui, né, para os povos brasileiros naquela época, que não pudessem desconfiar, eles fizeram o quê? Vamos falar que Nanã é o Deus de vocês, é o Deus cristão. E no relato bíblico fala o quê? Que o homem foi criado também do pó da terra, o homem foi criado da terra por Deus. Então eles também acrescentaram que Nanã, esse Deus superior, criou o ser humano, modelou ele a partir da terra também. E dessa maneira se misturavam as coisas para disfarçar, para que também não fossem punidos por crerem numa fé diferente. Então, espero que tenham entendido essa questão, né? Tiveram que misturar as religiões, as crenças, para um certo disfarce também. Por exemplo, Olorum, Oxalá, para muitos, às vezes se a gente for num momento de religiosidade africano, da Umbanda, do Candomblé, talvez em outro, talvez lá vai ter uma imagem de Oxalá que você já tenha conhecido. Talvez seja uma imagem de Jesus, que para nós é o Filho de Deus, para os cristãos, mas tem essa imagem lá, mas não chama de Jesus, fala que é Oxalá, ou Olorum, né, também, porque eles tinham que fazer essa mistura. Por exemplo, vamos ler juntos esse trecho que se diz sobre o mito dos povos iorubás e também de outros povos africanos. Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar como ele, não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Fez de fogo o homem e se consumiu. Foi então que Nanã Borucu veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. Oxalá criou o homem, modelou no barro. Como sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Se nós fizermos uma comparação, né, com o texto da Bíblia, né, do relato do Gênesis, nós vamos encontrar até algumas semelhanças com este mito que se diz como foi a criação para os povos iorubás. Então já é diferente, já fala que foi um outro Deus. E nós vimos também a questão dos mitos. O que são os mitos? Mito, então, é uma história de determinada cultura que busca explicar a origem do mundo e dos seres, os acontecimentos e fenômenos da natureza da vida humana. Então, o mito é uma tentativa de explicar como tudo se iniciou. Aí se acrescenta histórias fantásticas, se mistura natureza, se mistura seres humanos, seres sobrenaturais, deuses. Lembro que nós vimos alguns mitos da Grécia Antiga, como tudo se iniciou. Nós temos aqui a questão dos relatos transcendentes. Nesse tipo de narrativa, que não procura comprovações em relação aos fatos narrados, a seres transcendentes. O que é um ser transcendente? O ser transcendente, aqui tem um lembrete do lado, é o que está além do mundo visível, das capacidades humanas. Então tudo que está além, que é relacionado ao sagrado, a Deus, deuses, religiões, está na esfera transcendente. É aquilo que está além das forças humanas, está além das nossas realidades, do natural. É tudo que é divino. E essa questão do transcendente está muito relacionada aos mitos também, como nós podemos ver em outros mitos, como do povo Iorubá. E aqui também nós temos
alguns mitos indígenas que são muito relacionados à natureza. Por exemplo, aqui tem o Diálogo das Nossas Amigas, que diz assim: algumas explicações sobre a natureza, contadas geralmente pelas pessoas mais velhas de cada povo, são chamados mito. Então, geralmente nesses povos, os anciãos, pessoas mais velhas, que contam as histórias. Para os indígenas, geralmente são os pajés, né, que são os líderes espirituais, os líderes de cada tribo, que devem contar as suas histórias, explicar como tudo foi criado. Como aqui a nossa amiga indígena diz: os povos indígenas têm vários relatos para explicar a criação do mundo e também os fenômenos da natureza. Depois ela vai apresentar alguns, como o mito Camaiurá, sobre a criação do dia, que nós lemos várias vezes. Nós até fizemos um momento bem legal, né, em sala de aula, em que o professor colocou uma música de fundo de natureza, animais com sons de animais, com som de pássaros. Foi um momento assim que deu para perceber como se estivesse na natureza. E assim nós lemos esse mito Camaiurá sobre a criação do dia, que se mistura ser humano, se mistura animal, de seres divinos, deuses, e você pode reler aí na sua casa. Esse é um dos, não o único, mas um dos mitos para os indígenas, até porque entre os indígenas não só há um povo específico, há várias culturas. Entre os povos indígenas não há só o Camaiurá, existem outros também. Então, isso foi um pouco do que nós vimos já durante esses dias, esta caminhada nesses estudos, e você foi vendo que há uma diferença, uma série de diferenças em relação ao que um acredita. Como um pode ser mais semelhante, outro pode ser mais diferente, como está aqui no texto. Cada cultura tem suas narrativas para explicar a origem do mundo e de tudo o que ele existe. Sendo assim, há grandes variações do mito de criação, inclusive dos povos que vivem em regiões próximas uma das outras. Mas também pode haver elementos em comum nos mitos de diferentes povos, e mesmo que eles habitem regiões diferentes. Então, dentro do Brasil, por exemplo, há vários mitos diferenciados, que pode um ser semelhante ao outro, mas pode ser totalmente diferente. Como, por exemplo, aquele mito que eu disse, que dos povos Yorubá, que ali há a mistura de cristianismo com a religião africana deles, né, por causa de toda essa questão que no Brasil tinha que fazer um certo disfarce. Aqui vocês também podem ler depois que há um outro tipo de mito, já para outros povos africanos, também igual à questão dos indígenas. Nos povos africanos não há só um povo específico, uma cultura apenas. Existem várias culturas. Então eles pensam também entre eles de maneira diferente, como tudo se iniciou. Então, antes de eu explicar qual que é a atividade avaliativa que vocês deverão fazer, peço que olhem, prestem atenção como o professor vai explicar aonde que ele está inserido no livro. Ele estará na página, vamos ver, na página 24. Na página 24, o professor vai pedir que vocês possam responder algumas perguntas e enviar para mim. Qual que é a primeira pergunta? Atenção, qual que é a primeira pergunta que vocês devem responder? É a B. A A não precisa, ok? Pergunta 1, letra B. Vocês devem inventar um mito para explicar a origem de algum elemento da natureza, como o sol, a lua, o animal. Escrevam a seguir e depois compartilhem. Esse compartilhamento vocês vão enviar para o professor. Então, vocês viram que há vários tipos de mitos e agora vocês têm a liberdade de escrever um, mas tem que ser da criatividade de vocês, não podem copiar, está bem? Use a criatividade, o jeito que vocês imaginam como foi a criação do mundo,
talvez como foi a criação da natureza, do sol, da lua, dos animais, e vocês devem escrever aqui, que depois será enviado para o professor. Vocês também devem responder a questão C. Como a criação é descrita na sua crença? Você então vai escrever nessas linhas. Qual crença? Aquela que a igreja, a religião que você segue. Se você é cristão, se você tanto católico, evangélico, é cristão, como que se conta a história da criação de tudo? Se é evangélico ou católico, é cristão, o relato é do Gênesis, claro, é da Bíblia. Você tem que escrever. Mas se você é de outra religião, como você pode explicar? O que há de diferente, que você pode nos explicar que você acredita? Então, estas são aqui as duas perguntas que eu peço que vocês possam responder para mim. Então, a pergunta 1, somente a letra B e somente a letra C, e depois enviarão para o professor, porque o professor vai levar em consideração também algumas atividades que vocês fizeram em uma aula passada, que nós iríamos dar continuidade, mas por conta do coronavírus nós tivemos que mudar um pouco os nossos planos. Então essa aqui é para encerrar uma atividade avaliativa, para encerrar o capítulo, essa questão dos mitos, que o professor também leva em consideração o que vocês já fizeram. E como não é tempo de férias, é tempo para ficar estudando também, mas a gente pode brincar e aprender ao mesmo tempo. Por isso, temos aqui no livro algumas sugestões de brincadeiras para vocês. Vamos ver algumas para que vocês possam aí em casa aproveitar, possam ir brincando com conhecimento. Vocês assim vão saber brincar e aprender mais ainda. Vocês podem ver aí na página do livro, página 21 do livro de vocês, a criação, uma brincadeira sobre a criação do mundo segundo o hinduísmo. Então vocês poderão fazer o quê? Vocês irão ler primeiro essa página 22, depois vocês têm que ir lá no material de apoio do livro de vocês, que está no final do livro. No material de apoio, vocês deverão ir na página 7 desse material de apoio, e lá terão algumas figurinhas que vocês devem recortar. Estas figurinhas, vocês terão que colá-las aqui nessas partes em branco, vocês deverão colar. Claro, vocês têm que ler aqui primeiro esse texto, para depois descobrir aonde vai cada figurinha de um deus do hinduísmo. Pode pesquisar sim na internet, você pode pesquisar para saber sobre o que cada ser divino daqueles, onde ele vai se encaixar aqui nesse texto. Essa é uma brincadeira que vocês podem fazer, e a outra está na página 23. Na página 23, vocês poderão ir e brincar com a questão da religião do islamismo. Como vocês podem brincar e aprender mais sobre? Lembram do nosso amigo Yuri? O nosso amigo Yuri é da religião do Islã. Então, ele conta, o que ele conta um pouco para a gente? Aqui vamos ler junto. Yuri criou um mural com trecho do relato islâmico. Aqui tem um mural que o Yuri criou, só que estava um trecho de como para o islamismo tudo foi criado, a criação do universo. Mas teve um vendaval, que passou e derrubou todas, misturou as anotações, derrubou, e agora ele tem que colocar as anotações novamente aqui neste mural. Então, para conhecer o relato, você vai ter que ajudar o Yuri a organizar as partes do texto do mural. Então, para isso, vocês vão recortar os trechos da história na página 9 do material de apoio, lá no final do livro. Na página 9 do material de apoio, vocês devem recortar aqueles trechos e colar na ordem certa. Aí um vai aqui, outro nesse quadradinho, e assim segue.
mas é importante que vocês colhem na ordem certa e podem sim também pesquisar na internet. Esse é um momento de brincadeira que vocês vão aprender também bastante. Mas a atividade avaliativa são aquelas 2 perguntas que eu manifestei a vocês, tá bem, queridos alunos? Então, bons estudos, pode sim pedir ajuda para o pai, para a mãe, e é importante que vocês estudem, possam se engajar e assim com certeza vão aprender cada vez mais desse fascinante mundo das religiões e esse tema tão interessante que nós estamos estudando, que é exatamente como tudo foi criado para as diversas religiões. A criação, os mitos, como são as explicações. Vale a pena sim conhecer mais. Bom estudo e até mais!